Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus, de segunda a sexta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 28. Obrigado a você que já está ligado conosco. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agronegócio, um dos principais setores que movem o nosso Brasil, responsável por 23% do PIB nacional. Nos destaques do programa de hoje, falaremos sobre uma investigação que, dentro de uma operação, investiga fraudes na compra de canaviais e postos de combustíveis. Segundo a operação, a polícia, o PCC, primeiro comando da capital, teria obrigado produtores rurais a venderem fazendas e empresários a venderem usinas e postos. A gente vai conversar sobre esse assunto e entender também o que já falam membros do governo, inclusive o ministro Haddad, que fala em secar recursos e estrangular o crime organizado. Vamos trazer essas informações e mais para você. A gente fala mais uma vez sobre a visita do Brasil ao México, que nós já havíamos anunciado por aqui e que agora já tem desdobramentos oficiais. A exemplo de um acordo para biocombustíveis e também o fortalecimento das relações comerciais entre os dois países. Vamos entender como isso pode beneficiar o Brasil e se de fato vai ter aí uma vantagem econômica ao nosso país. Vamos falar também sobre o TCU, o Tribunal de Contas da União, que vai fiscalizar bancos que utilizam a moratória da soja como crédito para concessão de crédito, de critério para concessão de crédito. A gente já falou sobre isso essa semana, eu havia até perguntado para o seu Bianco, que eu já convido para fazer parte aqui da nossa tela, ele que é especialista em negócios e se junta a nós, seu Bianco. Lembrando, a gente já havia comentado sobre esse assunto essa semana, eu havia perguntado para o senhor a sua opinião, se isso teria desdobramentos oficiais, se os bancos que atuaram irregularmente teriam alguma penalidade na sua opinião e o que seria feito daqui para frente, né? Essa foi a nossa conversa. E agora, de fato, tem um desdobramento que é o que o senhor já havia afirmado, que o Tribunal de Contas, a partir de agora, vai ficar de olho nessas instituições financeiras. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade e estamos de volta. Como você comentou já, os bancos eles têm muito a perder se forem comprovadas essas irregularidades, que de maneira nenhuma eles poderiam ter vinculado um grupo ou a BIOV, ou esse grupo privado, à legislação do Brasil inteiro. Então, os bancos poderão ter muitos prejuízos e muitas sanções em cima disso, se forem descobertas que o próprio banco mesmo manipulou ou não quis ceder créditos para esses produtores rurais. O programa de hoje só está começando. Você que está conosco, fique, porque a partir de agora, uma hora de debate agro. Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, no nosso primeiro assunto a ser debatido por aqui, a gente fala de uma operação que investiga fraudes na compra de canaviais e postos de combustíveis. Essa notícia ela está em destaque no site do Globo Rural e ela diz o seguinte, que o primeiro comando da capital, o PCC, ele teria obrigado produtores rurais a venderem fazendas, além de ter obrigado também, segundo as investigações, empresários a venderem usinas e postos. Bom, a informação ela diz que essa pressão aconteceu por integrantes da facção criminosa para vender propriedades e usinas de cana-de-açúcar. Além disso, segundo a investigação do Ministério Público de São Paulo, eles teriam importado etanol de forma irregular.
E aí a gente vai vendo, é claro que é o cenário do crime organizado tomando conta não somente da parte de roubos ou até mesmo da comercialização de drogas e etc. E quando eu falo de roubos, a gente está falando de roubos a propriedades rurais, que antigamente, quando a gente pensava em crime contra propriedades rurais, a gente já assimilava a roubos de insumos agrícolas, de defensivos agrícolas, enfim, que são produtos que têm um valor muito alto. Então era muito visado porque era muito fácil. Agora a gente está vendo que a criminalidade ela já atingiu um nível muito maior do que nós até poderíamos imaginar. Então a gente está vendo aí que essas informações elas trazem com mais força, né, o quanto que o crime organizado está rendendo. Vamos lembrar que essa força-tarefa, desde as primeiras horas de hoje, quinta-feira, dia 28, ela realizou aí mandados de busca e apreensão e prisão nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As denúncias elas foram feitas a promotores por parte dos empresários e dos produtores do setor de cana. Eles teriam sido coagidos a vender propriedades para os criminosos. Também há suspeitas de que o PCC tenha promovido incêndios criminosos em canaviais. Daqui a pouco a gente fala o que diz também o ministro da Fazenda, Haddad, sobre isso, mas a gente consegue ver aí a criminalidade atingindo um novo patamar, seu Bianco. Jossan, infelizmente o crime organizado ele se infiltra em comércios para, entre aspas, esquentar valores, o próprio dinheiro do tráfico. Agora, compete muito mais ao governo, com sua inteligência de Estado e aos setores públicos, a resolver todos esses problemas. O que não pode é te deixar que chegue até a população esses problemas, por quê? Se começarem a trabalhar em cima de combustíveis, qual é o grande e maior prejuízo que a população pode ter? É a adulteração, tanto na qualidade dos produtos, né? Porque se não tem o estancamento dessas invasões, entre aspas, assim, ou comercialização desses produtos, o que é que garante ao consumidor que esses produtos têm qualidade? Isso vai fazer com que o consumidor perca fé nos produtos, porque ele vai adquirir um produto sem qualidade, e aí denigre toda a imagem ou toda uma cadeia produtiva que vai prejudicar todo um comércio, vamos dizer, que seja do etanol. Se você comprar um etanol, entre aspas, misturado com muita água, o etanol ele não vai produzir, ele não vai dar combustão suficiente e você vai gastar muito etanol por quilômetro rodado. Então, o que é que compete? O governo tem que fiscalizar, justamente usar a inteligência do Estado para fiscalizar todos esses postos de combustível da maneira mais legítima e urgente possível, para que isso não possa chegar ao consumidor um produto sem qualidade e, dessa maneira, denegrir toda uma cadeia produtiva do etanol. Ainda segundo as investigações que estão aí, as informações contidas no site do Globo Rural, mais de 350 alvos dessa operação. São pessoas físicas e jurídicas que são suspeitos de práticas de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, que o senhor acabou de mencionar, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Essas irregularidades elas foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição dos combustíveis. A gente está vendo aí o que o senhor está falando e ainda mais informações que complementam dão conta de que um outro eixo da investigação passa pela importação irregular de metanol, o produto
chega ao país pelo Porto de Paranaguá, no Pará, não é entregue aos destinatários que estão identificados nas notas fiscais, e, em vez disso, é desviado e transportado clandestinamente com documentação fraudulenta e em desacordo com as normas de segurança, o que coloca a risco aí todos os brasileiros que precisam de combustível. E aí, o ministro da Fazenda, o Haddad, ele já deu uma entrevista, né? Ele defendeu hoje, quinta-feira, que o governo federal intensifique a atuação contra esse tipo de fraude e mecanismos financeiros que são utilizados pelo crime organizado. Por quê? Vou parafrasear ele aqui, abre aspas. Você deixar uma equipe exclusiva para decifrar a fraude estruturada, que conta com mecanismos financeiros sofisticados, é a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar aos líderes do crime. Assim você seca a fonte dos recursos para impedir que a atividade criminosa seja abastecida. Fecha aspas. Ou seja, a gente está acreditando, segundo Haddad, né, na opinião dele, fazer esse tipo de movimento, se é que a gente pode chamar, né, assim, né, esse tipo de operação por parte do governo brasileiro, para que a gente tenha uma diminuição aí nisso. Só que aí eu me lembro também, sem querer entrar demais nos gastos públicos do governo, mas que já estão extrapolados. Será que existe uma possibilidade, sem aumento de gastos? Como que a gente vai fazer isso? Mas é necessário também para que a gente diminua outros tipos de crimes, talvez incentivar operações como essas, vão fazer diminuir a perda de arrecadação fiscal e etc., combatendo o crime? Jossan, fiscal suficientes o governo tem. Dentro desse orçamento mesmo, fiscal suficientes o governo tem. Então, essa não é uma desculpa. A teoria do Haddad é muito boa no papel, mas por que é que eles não fizeram isso? Por que é que eles não estancaram isso? Porque como que se faz uma importação, adulteração, entrega em local diferente? Isso aí, se não tiver a participação de pessoas dentro do próprio Estado, não se consegue. Do Estado que eu falo é o Estado brasileiro. Se tenta você importar um produto para você ver as dificuldades de importação que são necessárias. Então, sem que houvesse aí a participação ou a conivência de fiscais ou pessoas da fiscalização, não haveria essa condição de chegar a esse ponto, de você importar, transportar, destinar a um local que não é o local que existe na nota fiscal. Então, isso é muito, vamos dizer, o governo falhou e falhou muito em cima disso. Agora, o que não pode é que essa mercadoria que a gente está falando, como já falei, chegue ao consumidor adulterada ou com a qualidade inferior de que normalmente o produto brasileiro tem. Muito bem. Então a gente vê ainda informações dadas pela Haddad numa coletiva de imprensa. Essas informações estão no site da CNN Brasil, que diz que ele declarou que essas operações realizadas são o caminho das pedras para que mais investigações sejam feitas. Essa operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, chamada Carbono Oculto, visa desmantelar um esquema, segundo eles, bilionário de fraudes no setor de combustíveis com infiltração de integrantes de facção criminosa do PCC. Foram detectados fraudes qualitativas e quantitativas em mais de 1.000 postos, com consumidores pagando por menos volume ou por produto adulterado. A Força Tarefa tem cerca de 1.400 agentes e cumpre esses mandados aí, né? Revelando uma sonegação de 7 bilhões e 600 milhões de reais em tributos, além de lesar consumidores e toda a cadeia econômica.
São muitos prejuízos, né, para o consumidor, para o Estado, vamos dizer, esses valores aí que foram sonegados, tudo. Eu só queria, José, adiantar, ou se eu posso conversar sobre o próprio etanol, que o etanol passou do 27% para 30%. Então, isso faz com que, na gasolina, né, faz com que o etanol, um terço aí, quase um terço, de quando se abastece em gasolina, está o etanol. Eu estive viajando esses dias e em Maceió, na capital de Alagoas, o que é que eu consegui ver assim, parâmetros diferentes? O álcool lá, no posto de combustível, está R$ 5,00 e a gasolina R$ 6,00. Aí você pode dizer, mas a distância disso faz com que encarece o frete. Ao redor de Maceió, é só cana de açúcar, é só cana que possa se fabricar o etanol. Porém, em conversas, o que é que o pessoal, quais as alegações? É que as usinas ali, elas usam mais para se fazer o açúcar e muito menos para se fazer o etanol, porque o açúcar está num momento muito bom para exportação, principalmente no mercado externo. Então, essa foi a alegação principalmente dos consumidores ali, porque daí não se torna viável você abastecer teu automóvel com etanol. É diferente do que acontece no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, que a gasolina nessa região, ela está a R$ 6,50 ou R$ 6,70 e o etanol está a R$ 3,00, 3 e pouco. Por um momento só eu ia falar aqui, porque eu fiquei um pouquinho sem seu áudio, mas deu para acompanhar. Eu achei que era geral, mas era só comigo, já constatei aqui já. Seu Bianco, então a gente vê aí um grande prejuízo, não somente para o agronegócio, que já está constatado, né, ou pelo menos conforme as investigações afirmam, são empresários do ramo de combustíveis e também produtores rurais ameaçados, segundo o depoimento deles, né? O que é que a gente pode esperar daqui para frente, então, na sua opinião? O que a gente deve se esperar é que o governo faça a obrigação deles, que se cumpra com toda a fiscalização e que, se houver alguém para se punir, que seja punido rigorosamente. Porque senão o consumidor será lesado duas vezes, porque perde em qualidade, e o consumidor ou o produtor de milho, de etanol, o produtor, ele será lesado porque se o etanol perder em qualidade, isso denigra a imagem do etanol. E aí pouca gente irá acreditar que você abastecendo no etanol tem mais vantagens do que você abastecer com a gasolina. Muito bem, daqui a pouco eu te chamo de volta, seu Bianco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre Brasil e México, que acabaram de firmar acordos para biocombustíveis e o fortalecimento das relações comerciais. Além disso, o TCU já afirmou que vai fiscalizar os bancos que utilizam a moratória da soja como critério na concessão de crédito. O intervalo é rápido, é pouco mais de 1 minuto. A gente volta já. O Agrodebate dessa quinta-feira, dia 28 de agosto, está de volta. O mês de agosto está se acabando, né? Graças a Deus. Para alguns aí o mês do desgosto, o mês do cachorro louco. Já ouviu falar alguma dessas expressões? Gente, vamos às informações. A gente já sabia, a gente já havia falado por aqui, você que nos acompanha diariamente sabe que já tinha uma visita brasileira agendada ao México essa semana. Uma pequena comitiva aí, né, se deslocou até lá com o Geraldo Alckmin, com o ministro da Agricultura, né, o Carlos Fávaro, também a Simone Tebet, compondo aí essa comitiva, e nós já temos desdobramentos sobre o que foi tratado e já acordado por lá.
Bom, no final dessas reuniões aí, né, entre os secretários mexicanos e também brasileiros, que aconteceu ontem, quarta-feira, na Cidade do México, a missão brasileira, liderada pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, celebrou a assinatura de importantes acordos. Foram firmados 2 acordos entre Brasil e México, que também promoverão desenvolvimento no setor agropecuário. Bom, a gente tem informações de que esses acordos eles devem gerar uma cooperação agropecuária mútua, e a declaração é chamada de Declaração de Intenções em Matéria de Cooperação Bilateral sobre a Produção e Uso de Biocombustíveis, trata desse intercâmbio tecnológico no setor de biocombustíveis, e entre os objetivos está impulsionar o crescimento ordenado e devidamente regulamentado no setor lá no México. Essas informações elas estão no site do governo brasileiro, no gov.br, lá no site do Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí eu quero que o seu Bianco se junte aqui comigo de novo, ele que com toda a sua expertise e conhecimento traga uma análise, né? Porque o governo, em suas fontes aí de imprensa, eles costumam, claro, que tratar o lado bom das coisas. E a gente, de fato, vê como bom e importante. Mas acho que foi até nessa semana, o senhor chegou a comentar, o México é um país que não tem uma relevância muito grande por conta da quantidade populacional, né, da densidade populacional no México. E aí isso me faz perguntar, às vezes é só um alarde muito grande ou de fato o senhor enxerga aí um benefício nesse acordo de colaboração mútua entre os 2 países? Só não se pode dizer que não seja benéfico, né? Isso é um benefício talvez não tão grande quanto é o alarde, né? Porque quase tudo que o México produz, a gente também produz. Então não vamos dizer, o intercâmbio comercial entre os países. Eles produzem bastante café, nós produzimos bastante café. Quase tudo que nós produzimos, eles produzem. O que eles são melhores do que nós, talvez? Um pouco em frutas, né? E talvez em eletrônicos, eles produzem muito bem televisão, computadores, então seria um mercado que a gente está atrás do México. Porém, se o Brasil exportar a eles, de repente, mais aquilo que está de excedente, que os Estados Unidos estão taxando a gente muito, eu acho que é muito benéfico para toda a produção brasileira. Então, para todos os produtores, para tudo aquilo que a gente produz. Dessa maneira, acredito eu que é muito boa a viagem e, para todos os efeitos, estamos abrindo outros mercados, seja qual produto que seja, e tem que ser feita uma conversa muito franca. O que é que o México está sendo prejudicado com os Estados Unidos, que tem de excedente, o que é que eles não estão vendendo? O que é que nós, com a taxação do Trump, não estamos vendendo, o que é que nós temos de excedente? Vamos fazer parceria em cima disso, não é só 4, 5 produtos, não é? É tudo o que tiver de excedente. Isso hoje com redes sociais, você fica sabendo de tudo. O que é que tem de excedente no Brasil, o que é que tem lá no México. O que é que nós precisamos ter do governo brasileiro? Comerciantes inteligentes que vão e que abram portas, tanto uma via de mão dupla, tanto para a gente exportar como para a gente importar do México. O Brasil, ele é referência, né? O maior produtor e exportador, inclusive, de cana-de-açúcar, e também se destaca no avanço do uso de biocombustíveis com adição, né, de etanol à gasolina. Essa declaração entre os 2 países prevê o avanço no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para a aviação. A gente vê assim, uma contribuição brasileira com toda a sua expertise, a experiência na produção de etanol, a partir da cana-de-açúcar, agora também sobre milho. Mas o que o México pode, de que maneira que o México pode retribuir para o Brasil, só para a gente entender melhor? Eu acho que nós temos mais a contribuir com o México nessa nossa experiência de mais de 20 anos com motores
a etanol, né? Motores a álcool. Então, isso nós sofremos muito, já apanhamos muito e tivemos muitas dificuldades. Hoje nós temos tecnologia que, tranquilamente, a gente pode dizer que o motor a gasolina ou o motor a etanol, e até ele é quase o mesmo motor, né? Ou é o mesmo, porque é bio, né? Esses motores, eles têm vida útil idêntica ou igual. Então, isso são anos de trabalho. O que a gente pode? Transferir essa tecnologia a eles e, em contrapartida, também eles transferirem tecnologia de computação para nós. Aí, também não adianta só nós contribuir com o México e passar e dar de mão beijada a eles a nossa tecnologia e eles não contribuírem conosco nada. Nós estamos atrás deles em que fatores, em que setores? Vamos trocar tecnologia do fator que eles são primeiros colocados e que eles são muito bem avançados, enquanto isso nós passamos nossa tecnologia a eles. Não existe essa troca de tecnologia. Vamos trocar compra e venda de produtos, seja quais sejam os produtos, para que o comércio, tanto brasileiro como mexicano, se igualem e que a balança comercial entre os dois países fique de maneira mais ou menos dos mesmos valores. Talvez seja também muito ingênuo da minha parte pensar também, ou é um pensamento muito pequeno, mas isso também pode ser uma maneira de difundir um pouco mais a ideia dos biocombustíveis para mais países, por exemplo, para que isso se torne mais comum, cada vez mais mundo afora, para que o Brasil, no seu pioneirismo aí com os biocombustíveis, se beneficie, porém, lá na frente? Essa é uma ideia espetacular e é um sonho do Brasil, vamos dizer. O que o Brasil tem que ser? Um pouco mais arrojado, passar essa tecnologia para quase todos os países nos motores. E aí se prova, através do ambientalmente correto, que o combustível etanol é muito melhor do que os combustíveis de petróleo. E isso vai ser fantástico para o Brasil. Porém, a dificuldade de você introduzir isso no mundo vai ser muito grande. Por quê? O comércio do petróleo é muito forte. O comércio de automóveis só a gasolina é muito forte. Então, eles vão ficar denegrindo que o etanol é ruim para isso ou é ruim para aquilo. Mas eu acho que os países mais amigos, você deve ir e difundir essa experiência que nós temos e provar por A e mais B que o motor, que o carro a etanol é muito melhor do que o carro a gasolina. Por quê? Principalmente aquilo que a gente já comentou, menos poluidor, renovável, benefício para os produtores, porque o milho ou a cana-de-açúcar são fatores que a gente replanta todo ano, é muito melhor do que os fósseis que, de maneira talvez não anos tão curtos, mas um dia vai se acabar o petróleo fóssil. Então essa energia renovável é uma ideia espetacular e o Brasil está muito à frente disso e nós temos que difundir isso para o mundo inteiro. Um primeiro passo de uma caminhada bem longa para o biocombustível que a gente vê acontecendo aí. Portanto, acordo comercial entre Brasil e México para biocombustíveis e também fortalecimento das relações comerciais, assinado ontem, dia 27, quarta-feira, lá no México. Daqui a pouco te chamo de volta mais uma vez, seu Bianco. A gente vai fazer o último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente fala sobre o Tribunal de Contas da União, que traz um desdobramento em relação àquele assunto que nós já conversamos essa semana, que é a investigação contra bancos e instituições financeiras que se utilizariam da moratória da soja como critério para concessão de crédito a produtores rurais, deixando certos em desvantagem. Vamos tratar isso, já que o TCU disse que vai fiscalizar os bancos. E ainda hoje, dia 28, é dia do avicultor.
Vamos entender um pouco melhor sobre essa profissão e debater sobre a importância da carne de frango e também do ovo para o Brasil e para o mundo. A gente volta já. Agrodebate dessa quinta-feira, dia 28, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Você que chega agora, ainda tem meia hora de debate sobre o agro. Fica aqui comigo e com o seu Bianco também, que daqui a pouco se junta de novo mais uma vez aqui, para entender um pouco mais sobre este setor que movimenta 23% do PIB brasileiro. Praticamente um quarto de todo o PIB brasileiro é do agronegócio, da agropecuária, dos dois juntos aí. Vamos falar agora sobre o que o TCU já falou, né? O Tribunal de Contas da União já se manifestou e disse que vai fiscalizar bancos e instituições financeiras que se utilizam da moratória da soja como critério para concessão de crédito. Vamos às informações. A pedido da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Tribunal de Contas da União determinou essa fiscalização, né, dos bancos que estariam adotando a moratória da soja como critério para conceder crédito a produtores rurais. Bom, isso envolve Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia. Segundo um trecho da decisão, que está no site do Canal Rural, abre aspas, com o objetivo de atender à solicitação e análise, a unidade instrutiva propõe a realização de auditoria de conformidade. Essa auditoria ela deverá avaliar a aplicação do Plano Safra dos recursos dos fundos constitucionais e do crédito rural com isenção fiscal diante da possível adoção de critérios externos ligados a entidades privadas não integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. Fecha aspas. Aí o pedido de fiscalização dos parlamentares, ele se fundamenta no entendimento que instituições financeiras não podem utilizar acordos comerciais privados, como a moratória da soja, para definir se concedem ou não crédito para produtores rurais. Vamos lá, então, conversar com o seu Bianco, mais uma vez, seu Bianco, porque de acordo com o TCU, a adesão do Banco do Brasil à moratória da soja pode configurar irregularidade, uma vez que se trata de um acordo comercial, né? É um acordo comercial da Biov, né? Que é uma associação, não é uma entidade pública, não é nada, é uma associação, um grupo de empresas em que resolveram fazer essa moratória da soja. E o Banco do Brasil aderiu a isso. Agora, essa fiscalização que os deputados estão pedindo, provavelmente não vai dar nada. Por quê? Porque se pegar e provar que Banco do Brasil, ou esses bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco da Amazônia, né? São todos eles públicos, então isso vai sobrar para o próprio governo. O governo irá fiscalizar eles e o próprio governo vai ser penalizado. Por quê? Haverá muitas ações contra essas instituições bancárias. Então, no meu ver, isso daí vai terminar tudo em pizza. Não haverá uma condenação delas, porque se forem condenados, logicamente que vai recair sobre o próprio governo. Os prejuízos serão das próprias instituições financeiras, que são bancos públicos. Então, provavelmente não vai dar em nada, no meu entender. A gente fica preocupado, porém já existe aí, portanto, o senhor está falando de desdobramentos do que já foi prejudicial ao produtor, mas o senhor acredita nessa fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União daqui para frente para evitar novas irregularidades? Eu acho que só com a ação dos deputados, eu acho que esses bancos não irão mais fazer aquilo que estavam fazendo. Eles saberão que poderão ter sanções e haverá multas e muitos
muitas ações contra eles. Então, o que é que eles podem dizer? O que passou, vamos colocar panos quentes nisso daí, no que passou. E, porém, da agora para frente, não será mais obedecido essa moratória. Porém, o banco tem 1000 situações para negar um financiamento para algum produtor que esteja dentro dessa moratória. Ele pode alegar, né, que o cliente não tem relacionamento com o banco suficiente para dar o financiamento. O que é o relacionamento? Ele trabalha com outros bancos, não trabalha só com o Banco do Brasil, ou a prioridade daquele cliente é com outros bancos. Tem 1000 maneiras de se esquivar disso. Porém, é bom que o banco saiba que tem parlamentares que defendem o produtor rural e que eles não podem usar de força de terceiros ou de força de associações para simplesmente prejudicar ou não dar crédito a produtores que estejam dentro, legalmente constituídos e que possam pegar esses recursos também. Muito bom, muito ótimo ponto de vista também. Seguimos acreditando aí na fiscalização para cada vez menos o produtor rural seja prejudicado. Já sabemos, já falamos muito, você que não sabe ainda o que se trata da moratória da soja, a gente fala sobre ela direto por aqui. Caso você ainda não tenha acompanhado nenhuma vez, eu faço o convite a você, nosso telespectador, ouvinte no Spotify ou internauta, para que acesse o nosso Spotify. Basta entrar lá no aplicativo do Spotify e digitar Agrodebate. Você vai encontrar a nossa logomarca, que é essa que aparece bem aqui. Pronto, é só nos seguir por lá e diariamente você pode nos assistir ou ouvir. Sabia, seu Bianco, que tem gente que, enquanto está na fazenda, na lida, porque muitas vezes, a depender da propriedade rural, não tem acesso, né? Muitas vezes são em áreas remotas, então não tem acesso à internet, essa 3G, 4G aí. Agora, eles ficam dependentes de Wi-Fi, né? E muitas vezes é claro que você não vai ter no meio da lavoura. Hoje com o Starlink já é uma outra realidade também, né? Mas tem gente que salva no celular, porque no Spotify você pode baixar os episódios para você ouvir eles de maneira offline. Ou seja, você deixa salvo no seu celular para que enquanto você está na lida no campo você pode nos assistir ou simplesmente nos ouvir, coloca o fone de ouvido e pronto, só ouve e adquire informação. É bom demais a tecnologia chegando, permitindo que mais informação chegue a todos, seu Bianco. Que bom, Jostan, que bom ouvir isso e saber disso. E ontem, conversando com um produtor rural, ele me disse que assistiu o Bernardino comentando sobre os solos, né? Aquela entrevista de terça-feira, né? Foi de terça-feira com o Bernardino, que ele falou sobre solos, esses solos pobres, e ele comentou que ouviu atentamente em virtude de que o solo dele está bem naqueles setores que o Bernardino comentou, que precisa subsolar, que precisa... Entendeu? Então, que bom a gente saber que um amigo nosso, nas entrevistas, ajudou um produtor que também é amigo da gente. Isso deixa a gente muito agraciado de saber disso, que a gente pode estar indiretamente ajudando as pessoas, né? Ou diretamente, né? Está ajudando diretamente, porque foi justamente por conta disso. Queremos agradecer, né, a audiência aí de todos. O programa ainda não acabou, tem um último assunto ainda. Não vamos pensando que acabou, não. Só estamos fazendo o nosso jabá por aqui. Mas dá uma força pra gente lá, vai lá no Spotify, nos siga lá e nos ouça ou assista de onde e quando você quiser. E participe também pelo nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem. O nosso WhatsApp está aqui. Se você não quer anotar o número que aparece, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code bem aqui e pronto, já vai abrir aí uma página de conversa com o Agrodebate. Estamos aguardando a participação de todos. Vamos para o nosso último assunto daqui a pouco. Não, melhor. Seu Bianco continua comigo por aqui, vai. Hoje é dia do avicultor, seu Bianco. E ontem
por mera coincidência ou não, era dia do corretor de imóveis, que é a sua profissão da vida. Acabei esquecendo de aqui no programa, porque nos bastidores eu parabenizei pelo dia do corretor de imóveis, e hoje é dia do avicultor. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o avicultor, que é aquele que está na lida, né, dentro dos aviários, mas o senhor é um empresário da avicultura também. Então, um dia depois do outro, estão aí para comemorar. Então, primeiramente, parabéns para o senhor pelo dia do corretor de imóveis e dia do avicultor, e vamos falar sobre esse assunto, né? Que bom, já ouvi disso aí. Temos diversas profissões e uma delas é na avicultura. Então, na realidade, a gente é proprietário de avícolas, né? Porém, nós não somos o avicultor quem permanece dentro do aviário, né? Então, parabéns a esses profissionais que trabalham de dia, de noite, então parabéns a eles. Tem nas imagens aí um núcleo, né? Esses núcleos, eles são de 4 barracões. Esses barracões, eles eles alojam a cada turno, né? A cada etapa, 33 mil pintinhos que se tornam, ou no decorrer do tempo, se tornam frangos adultos. Esses aviários são parceiros com o BRF Sadia. A BRF Sadia entrega para o produtor esses 33 mil pintinhos com um dia. Eles têm um dia de nascimento, e na entrega deles, depois eles vão receber esse pintinho 41 dias depois, 40, 41, 42 dias depois, com aproximadamente 2,8 kg, por aí, de 2,6 kg a 2,9 kg cada frango desses aí. E daí é destinado para a indústria. O avicultor, o que é que o avicultor faz? Ele recebe esses pintinhos com um dia, trabalha todos os dias, recebe ração de repente lá às 2 horas da manhã, é um herói da coisa. Não tem sábado, não tem domingo, não tem Natal, não tem final de ano. Vamos dizer, ele tem um intervalo aí a cada alojamento, de um lote para o outro, de 10 a 15 dias. Então, eles recebem esses pintinhos aí tem em torno aí de 1 dia, 2 ou 3 dias no máximo. E aí eles recebem ração dessa indústria. Essa indústria passa toda essa ração conforme... Essa ração vai para um silo determinado ali. Se puder voltar as imagens dos aviários, pode-se notar que tem uns silos redondos ali entre os aviários. Esses silos aí, eles depositam-se a ração ali, e daí por correias transportadoras e sistema de caracol e automatizada, eles vão para cada um dos comedores dentro do aviário. O aviário todo ele é climatizado, ele tem que se manter dentro de uma temperatura. Pode notar que as cortinas laterais estão suspensas. Essas cortinas elas ficam suspensas, e para se manter lá dentro uma temperatura, sempre uma temperatura no meio ambiente mais agradável possível para os frangos, porque o produtor em si, toda a cadeia, tanto o avicultor quanto o proprietário, ele tem rendas e incentivos para que, se falando em números redondos, quanto menos o frango comer, quanto mais ele converter em quilograma, isso que se torna o valor que tanto o avicultor, que é o granjeiro, receba, e quanto que o produtor vai receber também. Porque o avicultor também recebe comissões em cima desses valores. Então é um trabalho muito bonito, que temos que agradecer muito a esses profissionais que são espetacularmente, que lidam com vidas, né? São seres vivos. Então o cuidado com isso é espetacular. A água, a dosagem de água, todo com pH ideal, não pode ter... porque se você der uma água não
uma água com pH diferente, uma água suja, entre aspas, o pintinho ou o frango não vai ter uma conversão boa. Então, tudo isso são muito bem cuidados. Olha, a imagem está chegando perto de um silo, né? Aquela parte ali redonda ali são silos, pode olhar que tem canos que vai para o barracão de lá e para cada um distribuído, cada silo para um dos seus barracões. E aí tem as correias só fazer uma consideração sobre esse silo, vou pedir para o Paulo para deixar ainda essa imagem aí, porque ali, ó, no silo, a gente enxerga a ração, ela está dentro daqueles silos ali, né? E aí, se a gente for analisar, o cano ele sobe, né? Então, inicialmente na teoria, o que é que a gente pensa? Que o que vem é lá de dentro dos barracões para o silo, porque é mais fácil descer, mas existe um mecanismo ali dentro que faz com que a ração que desce de dentro desses silos vá lá para baixo e ela suba para dentro dos barracões, não é, seu Bianco? É algo nesse sentido. Exatamente isso, por uma correia em sistema de caracol, né, como você também sinalizou, né, em sistema de caracol, ela vai para dentro do aviário, na parte mais alta do aviário, e daí, num outro sistema também de caracol, ele vai levando para os comedores, e os comedores, eles são automaticamente, conforme o pintinho vai comendo, vai faltando a ração embaixo do comedor, então, gradativamente, ele vai caindo essa ração ali também. Ao fundo dessa imagem aí também apareceu a caixa d'água também, né, que por isso que é uma água muito bem tratada. Se o Paulo puder deixar a imagem dando sequência, que bem lá no fundo a gente vai ver uma caixa d'água. Essas caixas d'água, elas são em poço artesiano, com água tratada. Isso aí, olha lá, bem no fundo, aquela parte branca lá em cima, aquela parte branca é uma caixa d'água. E essa caixa d'água, ela distribui daí água para todos esses aviários aí, né? Existem 2 bombas, porque se faltar a água numa dessas, vamos dizer, se uma bomba dessa não funcionar, automaticamente você iria deixar todos os frangos sem água. Então isso é muito, muito difícil isso não pode acontecer. Como que você vai deixar um ser vivo aí 1 dia, 2 dias sem água? Então, essa é mais ou menos a vida desse profissional de tanta qualidade que a gente tem que prestar essa homenagem a eles também. Merece respeito. Você falou muito bem, né? Trabalha de madrugada, não tem hora para trabalhar, não é fácil, porém quem trabalha com isso sabe que também, não vamos negar, é uma renda boa também, serve até de incentivo para quem algum dia aí que está nos assistindo quiser se dedicar. É um trabalho árduo, mas porém o retorno é bom. Então fica os nossos parabéns aí a esses avicultores que se dedicam, e a dedicação, hein, vai para todos, no cuidado, aquele que está cuidando ali dentro, os técnicos que tem que estar de acordo, porque se falta água, se pingar água nessa cama, que é onde eles estão pisando, pode gerar um problema que é o chamado calo de pata, que a China já não compra com um valor tão bom. Então tudo está ligado, cada centímetro desse frango, cada manchinha, cada cabeça também, né? Se tratando da unidade, vale e muito, né? Cada detalhe, né, Jossan, é muito valorizado. Hoje, a gente já comentou muito, e você citou aí, do calo de patas, ou né? Hoje, o pé de frango ele é vendido mais caro do que o peito de frango, a exportação para a China e para o Japão. Então, veja bem como que pode. E aí, como você citou, esses canos que tem ali, que eles são próprios para o pintinho ou para o frango beber água, se algum deles der vazamento, o que acontece? Essa cama, que a gente chama a cama do frango, que é ali uma serragem, embaixo ali onde os frangos estão, ali existe uma serragem, e essa serragem, vocês podem reparar que esse cano vermelho aí que aparece, esse é da ração. O outro cano do lado, ele é de água.
Então, se um desses canos de água ali ficar pingando, o que acontece? Nessa cama de frango ele vai virar uma lama. Virando uma lama, o frango vai pisar nela e vai criar o tal do calo de pata. E daí esse frango é condenado. E isso tudo é deduzido do fator de conversão do próprio produtor. Então, são grandes prejuízos para o produtor. A indústria não aceita que exista um calo de pata. Por quê? Porque é uma falha do produtor. Se ele deixou lá vazar a água, ele deveria ter o cuidado de ir lá estancar essa água. Então, ele não pode falhar nisso. Se ele falhou nisso e criou o seu calo de pata, ele será penalizado financeiramente por isso. Então, isso também está ligado à qualidade de vida dos animais também, né? Exato, também a qualidade de vida deles. Também a conversão, a própria conversão, o próprio alimento, quanto mais o frango estiver com uma vida, com uma ambiência melhor, com uma temperatura sempre amena, agradável e tudo, mais conversão ele dará. Então, ele vivendo ali dentro, num ar-condicionado, vamos nós citar o exemplo, é muito melhor a gente estar no ar-condicionado do que estar na temperatura natural de rua, aí, um pouco mais quente, um pouco mais frio, mudança de temperatura muito forte. Então, quanto mais esse granjeiro cuidar, e bem na ponta dos barracões lá tem uns monitores que eles dizem qual a temperatura que está dentro do aviário, quantos graus ele tem que deixar, qual é a ambiência, quanto tem na ponta tem uns ventiladores, esses ventiladores eles ligam automaticamente. Olha, esse daqui é um produtor virando essa cama que a gente fala, né? Para quê? Para que haja menos calo de pata. Quanto mais você bater cama, entre aspas, isso aí está se batendo a cama. Quanto mais você mexer com essa cama, menos calo de pata vai dar. Porque você mexendo com a cama, você estará renovando ou tirando aquele pouco de água que tinha ali dentro e misturando com as demais camas, você não estará deixando aquela poça de água ali dentro. Essas imagens são de produtores mesmo da região do Centro-Oeste. Aí. Vamos a números também, seu Bianco. A avicultura brasileira, ela exporta atualmente para mais de 150 países e tem no produtor brasileiro e na produtora brasileira que são integrados ou independentes, integrados vamos dar um exemplo, né? BRF ou outras grandes aí, ou médias e pequenas também, eles são a base, né, da competitividade, biossegurança, expansão. Vamos a mais números. Segundo a estimativa da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, a produção brasileira de carne de frango deve atingir 15,4 milhões de toneladas, 15 milhões e 400 mil toneladas em 2025. Isso representa um crescimento de 3,2% em relação ao ano passado e para 2026 o volume poderá chegar a 15,7 milhões. Temos esse ano 15,4, devemos no ano que vem ter 15,7 milhões de toneladas, consolidando ainda o Brasil como o maior exportador global da proteína, viu? Mesmo depois de passar por o que a gente passou, gripe aviária, enfim. E além da produção recorde do mercado interno, ele também mostra uma forte demanda, com projeção de até 10 milhões e 200 mil toneladas de carne de frango disponíveis para consumo em 2025. O senhor chegou a mencionar uma vez, eu quero ver se o senhor lembra, se o senhor está afiado ou não, qual que é o consumo per capita, vamos ver se o senhor acerta num chute aí, anual, consumo per capita da carne de frango? Do povo brasileiro? Ai, agora você me apertou. Eu acho que ela é 1/3 da bovina. Agora você me apertou, hein, José? Pode vir para mim, vamos lá. 47,8 quilos. 47 quilos e 800 gramas de consumo de carne de frango por ano, por habitante, viu? Vamos falar de ovos também, né? Em ovos, a produção brasileira deve atingir também aí
um número 7,5% maior do que o registrado no ano passado. A gente deve produzir em 2025 62 bilhões de unidades de ovos, seu Bianco. Olha que interessante, né? E para 2026, espera-se uma nova expansão esse ano espera-se 62 bilhões, no ano que vem espera-se 65 bilhões de unidades produzidas, o que representa 4,8% a mais do que a expectativa desse ano de 2025, né? Ou seja, é um consumo que cresce. E vamos para o consumo também por cabeça de ovo por habitante. Esse aqui tem um número aqui, de 2024. O consumo per capita em 2024 foi de 269 unidades. O brasileiro consumiu aí no ano 269 unidades de ovos em média. E para o ano que vem deve aumentar também, de 269 para 288 unidades, o que dá mais ou menos aí 7% de aumento de consumo de ovos. E a gente está falando per capita, né? Então o brasileiro deve comer mais ovos no ano que vem também. Piadinhas à parte, mas a Graciane Barbosa parece que tem um peso grande nesses números, hein? A mulher come não sei quantos ovos por dia aí. Acho que ela come todos que eu não costumo comer diariamente. Mas é muito bonito de ver, principalmente ovos está num momento muito bom, muito forte, de ascendente de preços melhores, né? Principalmente para o produtor, para o consumidor nem tanto, mas isso é em virtude do erro que os Estados Unidos fizeram também, em virtude do grande consumo que os Estados Unidos têm e do grande abate que eles tiveram de galinhas poedeiras, em virtude da gripe aviária. Agora, o momento de ovos está simplesmente espetacular e que bom que o brasileiro está cada vez consumindo mais, que essa é uma proteína muito, muito boa. O ovo já foi condenado muitas vezes, mas agora ele está num momento muito bom. Não digo que ele é a bola da vez, porque o formato dele não é exatamente redondo, é oval, né? Mas senão eu diria. Seu Bianco, mais uma vez os nossos parabéns aos avicultores do nosso Brasilzão inteiro. Você que nos assiste, avicultor, parabéns. E você conhece um avicultor, não esquece de parabenizar. Ainda dá tempo hoje, viu? Obrigado por hoje mais uma vez, seu Bianco. Obrigado pela companhia, obrigado pelo convite e boa noite a todos e obrigado por você que nos assistiu aí por essa hora de agro. Amanhã tem mais uma hora também. Valeu, abraço, seu Bianco. A você, telespectador e telespectadora, obrigado também pela sua companhia. Uma boa noite para você. Amanhã estamos juntos nessa sexta-feira. Até lá, tchau, boa noite.